Bem, pessoal, aqui é a terceira parte onde eu desenvolvi a aplicação da geobiologia na correção dos ambientes. Essa é a razão principal de a gente desenvolver esse trabalho, tentar conseguir modificar a realidade vigente através de uma técnica precisa, onde a gente vai influenciar no meio ambiente. E os seres vivos vão receber as informações, apesar de aparentemente na prática nada modificar. É isso que nós vamos fazer. Então aqui nós temos a nova geobiologia, a geobiologia da observação sistemática aplicada a microvibrações que afetam os seres vivos. Então essa é a parte prática que a gente vai desenvolver. Então esse aqui é a aplicação, alguns exemplos para vocês verem. Esse é o nosso habitat, nosso ambiente, onde a gente tem alta tensão, a gente tem prédios fechados com muitas garagens embaixo, tem água subterrânea, quebra das rochas, e a gente também tem aqui uma mancha de gás radônio. Então tudo isso aí está ocorrendo simultaneamente nos locais. E é isso que nós vamos, que é o nosso habitat, o nosso meio de trabalho. Então essa parte eu tento explicar como é que afetam os seres vivos as ondas microvibratórias estranhas ao nosso organismo, acelerando o nosso organismo. Então vocês estão vendo aqui que eu tento pôr em prática essa parte da geobiologia, que são as correções, técnicas que eu uso, apesar de estar um pouco escuro essas imagens aqui. Entendeu? Então eu uso muitas técnicas de como é que modifica a realidade. A gente faz as medições antes e depois faz a correção e depois faz as novas medições. É isso que eu tento explicar, entendeu? E tenho feito trabalhos com alta precisão, com comprovação de que é verdade o que eu estou fazendo. E a gente então vai aprendendo com a observação da natureza. É assim que a gente se desenvolve. Estou vendo aqui alguns exemplos, né, de uma realidade que você não vê aqui na superfície, mas está ocorrendo lá embaixo, no subsolo, no substrato rochoso. Vários exemplos de situações onde você tem um loteamento que você pode prevenir nos locais que não deveria ser construído, fica só para lazer, e onde vão ser os prédios, as casas, tem que escolher o melhor lugar, um lugar em que não tenha nenhuma anomalia microvibratória. É isso que eu tento dar exemplos para vocês. Qual o melhor lugar? Que situação? Nós vamos fazer análise dos lugares. Isso é a função da geobiologia. E a geobiologia não é uma misturada de outras ciências. É uma ciência única. Por quê? Porque ela utiliza a percepção e a intuição. Então precisa sempre de um geobiólogo. Por quê? Porque ele vai ver aquilo que ninguém vê, que é a parte invisível da realidade. Só é possível ver à medida que a gente desenvolva essa capacitação perceptiva da realidade. E todos nós somos capazes de perceber tudo. A única coisa é que não utilizamos os nossos próprios recursos individuais. Estão vendo aqui? Uns exemplos. Aqui eu mostro como é que uma pesquisa numa imagem, e você estiver olhando, desenvolvendo e acabando de verificar o que está ocorrendo lá embaixo. O que eu vejo na superfície pela imagem, que é essa imagem aqui, eu vou ver o que está ocorrendo lá no subsolo, no substrato rochoso. Está vendo aqui? E nós estamos utilizando somente a imagem para observar essas coisas. E o que vocês viram na minha capa do livro é isso. O que eu olho na imagem aqui, de forma holográfica, que é a imagem do Google, o que eu vejo na superfície é o que está ocorrendo tridimensionalmente lá embaixo. Muita explicação. É muito pesado, né? As formas com que a gente está tentando mostrar para vocês. Mas essa é a realidade. Porque o mundo é holográfico. A gente tem a ideia de que ele é material. Se você pensar que o mundo é material, ele se torna material. Mas se você supor que é só uma projeção holográfica, que na verdade é baixa frequência, baixa energia, aparentemente parece sólido, mas é uma vibração. Aí você modifica seu cérebro. Aí você muda o paradigma. Você entra com a mente quântica, entendeu? Que é holográfica. Como dizem
muitos estudiosos modernos, que nós somos quântico e holográficos. E, na verdade, se a gente usar a nossa mente mecânica, nós ficamos presos à mecanicidade das coisas. Por isso que a gente fala, aquela pessoa é mecanicista. Por quê? Porque ela é presa só à realidade que ela vê. E ela está presa à terceira dimensão. Entendeu? Ela não extrapola para uma quarta dimensão, que é a nossa verdadeira situação. Nós somos seres de uma quarta dimensão. Nós temos o poder de acessar esse mundo invisível. Mas ficamos presos à nossa dicotomia diária. Sei lá, quase nos domesticaram para a gente não ver a realidade sutil. E nós somos seres complexos, que percebemos muito mais do que nós podemos supor que percebemos. Uma quarta parte é a conclusão, eu dou algumas sugestões, a bibliografia, leituras adicionais, que são a parte fundamental de tudo que eu faço, são as leituras, entendeu? Aqui é o meu currículo e, finalmente, a parte mais interessante do livro é que estão tudo aqui. Essa seria a quarta e última parte, são todos os gráficos explicados aqui, estão aqui para você classificar, ok? A nossa tabela principal, que é o nosso orientador. Eu tenho que seguir um rumo, entendeu? Vocês são radiestesistas, tem 20 anos de radiestesia, vai falar, para que eu vou querer seguir isso que você está falando? Eu falei, ó, por um momento você esquece o que você sabe. Entendeu? E começa a olhar esse livro e o que eu estou ensinando como se vocês não soubessem nada. Só assim que é possível aprender. Quando eu vou se aula de alguém, eu não vou lá para ensinar ninguém. Eu não vou lá aprender o curso de yakisoba lá e eu fui falar, como é que eu misturo isso, aquilo? Eu não vou dizendo assim, o meu molho é melhor que o da senhora. Eu vou lá aprender, eu não vou lá para dar aula. Então eu tiro tudo que eu sei e vou aprender o segredo que aquela pessoa está passando. Se você ficar preso aos seus valores, ao seu modo de ver a realidade, eu já sei, eu uso esses gráficos e não esses. Então você não sai da sua dicotomia, você fica preso à realidade tridimensional. Você não transcende e olha de cima e começa a ver uma nova realidade. Nós temos que romper com nossos hábitos e costumes, entendeu? Aí sim, depois você incorpora o que você sabe. Então aqui é aquilo que nós estamos falando, a nossa base. Então os gráficos, esse é um gráfico mais complexo, esse é a régua Bovie, do Antônio Rodrigues, vendida no Caffarelli. Esse eu desenvolvi um gráfico maior, a régua Bovie está aqui. Vocês estão vendo que a régua Bovie é só um pequeno espaço dentro de toda uma realidade de ondas eletromagnéticas que existe. Nós não vemos quase nada. E essa aqui é uma régua elétrica. Essa é uma régua eletromagnética. Essa parte é magnética, essa parte é elétrica. Ok? A gente vai falar mais sobre isso. Esses são os gráficos de Yin Yang, entendeu? Esse é de zona tectônica e água subterrânea. Entendeu? Já está tudo estabelecido. Aqui, vocês estão vendo que é uma régua dos irmãos Sevrin. Problemas aéreos, energias aéreas, nefastas e energias terrestres. Entendeu? Também utilizo. Esse é um gráfico de ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Ok? Esse eu pego todo o espectro de ondas eletromagnéticas também. E aqui eu consigo determinar o que tem nos locais. É claro que eu conheço uma por uma. Eu não posso chegar e jogar o pêndulo aqui e esperar que o pêndulo conte as coisas. Esse é o maior engano que nós estamos entrando. Entendeu? Esquecer e começar a aprender, saber o que está medindo. Aí eu tenho um alto índice de acerto. Por quê? Porque eu não pergunto coisas que eu não sei. Entendeu? Eu não vou esperar que o meu cérebro vai falar coisas que eu não sei. Aqui já as micro-ondas. Então quando eu identifico o HF aqui, eu vou saber qual é a quantidade de densidade de radiação que tem os locais. Dá para saber. Entendeu? Aqui é a parte de radioatividade. Aqui é o polônio, o radônio. Aqui é a alta tensão, feinho esse gráfico. Entendeu? Vai melhorar depois. E aqui é o gráfico de campo elétrico induzido, campo magnético induzido. Quando a gente está num lugar que tem radiações, induz nos lugares fechados as radiações. Então isso eu fui descobrindo na prática, entendeu? Esse é o gráfico Yin Yang. Aqui é Yin, quando é Yin, está eletrificado. A pessoa está fechando o dual rod. E aqui está abrindo, que significa que a pessoa está
em equilíbrio. Normalmente as pessoas estão no equilíbrio aqui, não é uma coisa nem outra. Esse é o gráfico dos irmãos Sevran, lugar forte, ponto geopatogênico, lugar equilibrado normal, lugares especiais. Eles usam aquela linguagem antiga de radiestesia, excesso, características especiais, que era a linguagem que os radiestesistas utilizam. Eu utilizo uma linguagem técnica pelo fato de eu ser geólogo, né? Então, e metodológico, eu criei esse campo para eu poder acessar maiores informações mais precisas. Ok? Aqui é o gráfico que a gente vai medir as pessoas, que é os 7 corpos sutis. Muita gente fala, está misturando as bolas. Não. Se não funcionar esses corpos sutis, a pessoa não está em conexão com o universo nem com si mesma, está presa a uma realidade cotidiana, porque ela sofreu campos eletromagnéticos que afetaram esses 4 corpos, e aí vai afetar os espirituais sutis. O nome espiritual, se quiser mudar, pode. É que, na verdade, é o meio de acessar o mundo cósmico. Isso aqui é conhecido há 5.000 anos. Nós é que perdemos esse contato com essas coisas. Entendeu? Mas elas existem. E é possível medir. Esse é o detalhamento. Entendeu? Aqui é um gráfico de tensão. E aqui de potencial oxirredução. Então eu pego os locais que tem campos de eletromagnético, que tem elétron volts. Então um lugar que tem radiação tem 100, 150, 200 elétron volts. Aí eu vejo as pessoas que moram lá 10, 15, 20 anos, elas começam a ter 10 elétron volts, 15 elétron, mas não pode chegar em 20. Chegar em 20 ela chegou no limite. E normalmente elas estão muito próximas quando me procuram. Entendeu? Chegando aqui, está em situação de gravidade máxima. Bom, não vamos falar nisso agora, vai ter tempo. Potencial de oxirredução, eletronegatividade, eletropositividade. Aqui é todo o espectro das radiações. E eu utilizo mais aquela que envolve o tório. Então o tório, entendeu? É que desintegra, porque é o tório que fica nos locais. E ela é uma radiação tipo radiação gama. Não é igual o urânio, que emite radiação alfa e beta, e aí se você tiver num prédio não vai passar para todos os andares. Enquanto que o tório sim passa para todos os andares, porque é radiação gama, eletromagnética, toda a transformação, né, do tório passa para rádio, radônio e polônio. Ela é uma radiação devido ao tório que emite radiação gama, enquanto que o urânio não. O urânio só quando é enriquecido nas usinas nucleares. Bom, é outra conversa que nós vamos ter a longo prazo. Depois, criei o gráfico análise biológica. Então, essa parte aqui é como as pessoas são afetadas por esse meio ambiente externo. Aí eu fui desenvolvendo os gráficos longos durante anos e anos para chegar no que eu cheguei aqui. Mas não tem fim. Se eu começar a descobrir novas coisas, eu já vou incorporando nas minhas tabelas. Entenderam? Esse é um gráfico de radicais livres, esse do LDL-HDL, peróxido lipídico, que é o radical livre. Entendeu? Ele começa a ser maior do que o HDL. Não pode. Quer dizer, esse equilibra aquele. Entendeu? É o antioxidante daquele. Isso é uma longa história que vocês vão ter que ler no livro, porque o livro tem que te dar a base. Não pode chegar aqui, pendular e perguntar para o pêndulo, é isso? Sei lá o que o pêndulo vai dizer. Não acredito. Pêndulos não falam. Aqui é a eritropoetina, que produz hemoglobina na medula óssea. Então, normalmente tem que dar 60%. Quando você vai vendo que está produzindo menos, porque ela está sob uma radiação. E aí ela não está conseguindo o organismo dela vencer para produzir tanta hemoglobina. Aí vai. Aqui é o pH 7, que tem que ter todo mundo. Quando ele começa a ficar ácido, significa que ele está num lugar irradiado. Entendeu? E aí os campos eletromagnéticos negativos estão atuando. Bom, vamos falar nisso muitas vezes. Aqui é um outro gráfico de termoquímica que eu chamei. Mundo exotérmico, entendeu? Endotérmico e exotérmico. Exotérmico e endotérmico. Nós liberamos calor nas reações químicas do nosso organismo, enquanto as plantas absorvem calor, porque ela faz fotossíntese, e ao mesmo tempo ela libera calor. As plantas são mais completas, por isso que elas vivem em lugares irradiados, porque ela faz fotossíntese e fio terra. Simultaneamente ela consegue se equilibrar. E nós não, temos que sair dos lugares irradiados.
Aqui é a temperatura das enzimas, tem que ser 37 graus. Senão, à medida que vai ficando numa radiação, vai aumentando a temperatura, entendeu? Das enzimas, aí elas ficam desnaturadas. Esse é o perigo do nosso organismo. Esse aqui é um gráfico clássico, né? Do colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, ácido úrico, que a gente usa muito. E aqui de diabetes mellitus, entendeu? Quando a pessoa vai saber se está diabético ou não, ou pré-diabético, ou se está livre, ok? Aqui são as vitaminas e aqui são os metais que faltam no organismo, ok? Aqui é quando é afetada por radiações, né, os cromossomos principais, os genes, entendeu? Que eles não que são os sexuais, então aí você pode transmitir para os descendentes. Uma longa história. E aqui é o gráfico, né, que é a parte eletrificada da nossa célula. Aqui é dentro da célula, aqui é fora. Como se fosse um exemplo, né, as hemácias junto com o plasma, boiando as hemácias no plasma. A temperatura, elas têm que ter dentro delas 80 milivolts. E fora no plasma tem que ter 80 milivolts. Quer dizer, um é menos e o outro é mais, eles se equilibram. Mas quando tem radiação, começa a haver uma modificação. Aumenta o potencial interno da célula e diminui o do plasma. Aí o que acontece? Começa a haver uma modificação química, começa a sair potássio, entra sódio na célula, o cálcio invade a célula, o magnésio escapa. Então eu fiquei estudando, entendeu? A célula eletrificada, que ela vem antes da parte bioquímica. Primeiro a biofísica atua, depois a bioquímica, depois o biológico no final, quando o médico constata que a pessoa já não tem mais volta. Entendeu? Não quero que isso aconteça. Aqui também comecei a descobrir muitas pessoas com esclerose múltipla, porque nas radiações elas são afetadas o cérebro, quando chega em 50% por aí, ela começa a afetar a medula espinhal. Aí começa a ter formigamento nas mãos, etc. E aqui também descobri, lendo os jornais, muitas pessoas com sepsis, infecção generalizada. Entendeu? Então aqui é dentro da célula, aqui é fora. Então a gente, quando quebra as hemácias, que é a base de hemoglobina, que tem ferro, elas contaminam o plasma. E as hemácias quebradas, que quebram devido às radiações e outros motivos. Eu só trabalho com aquilo que é a parte da radiação. O que são outros motivos, não posso participar porque eu não sou médico. Entendeu? E aí a gente consegue, com esse número de gráficos, a gente consegue estudar os ambientes. Claro, quando eu vou buscar água subterrânea, eu criei novos gráficos, entendeu? Que estão aqui nessa parte principal. Tá vendo? Todos os gráficos. Aqui é vazão, entendeu? E aqui a profundidade, que está a água. E aqui um gráfico mais simples para rochas sedimentares, entendeu? Aqui a profundidade. Então aqui tem todos os recursos para vocês se desenvolverem. E esse é o nosso palco de atuação que vocês estão vendo aí, entendeu? Onde ocorrem todos os fenômenos que afetam os seres vivos na nossa sociedade. Obrigado, um abração!